E nós estamos aqui nesta semana das lives preparadas para as noivinhas. Estamos aqui, eu, a Luciana, aqui da Badawi Moda Festa, recebendo uma convidada muito especial. Hoje nós vamos estar falando sobre cerimonialista, com uma convidada muito importante, que já está nesse meio de festas há um bom tempo e vai nos dar dicas muito valiosas para você, noivinha que vai se casar. Nós agradecemos a participação de vocês, que fizeram a inscrição para as lives, e fiquem aí ligadinhas que vai ter muitas dicas especiais para vocês hoje. Eu vou falar com a Renata, da 2M Eventos. Olá, Renata. Oi, Lu, bom dia, boa tarde para quem for assistir, boa noite, não sei que horas que a pessoa vai assistir, mas eu queria agradecer a oportunidade do nosso bate-papo, queria agradecer aí de estar com vocês nessas lives. Vamos lá, vamos embora para o nosso... Prazer, se você quiser falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Eu estou aqui no interior faz uns 12, 15 anos já, eu sou de São Paulo, e atendo casamentos. A gente começou bem localmente, né, na região de Campinas, e hoje a gente faz destination weddings, a gente faz casamentos na praia, até fora do Brasil, se a noiva precisar, a gente está fazendo festa. A nossa paixão aqui são os casamentos. Que maravilha! Então vai ser bem legal vocês, noivinhas, fiquem aí ligadas. E nós vamos começar com a primeira pergunta para a Renata. Quais são os tipos de casamento hoje que estão mais em alta, Renata? Então, a pandemia ela trouxe, né, uma mudança aí do cenário para esses tipos de casamento. Então, a gente pode dizer que, além dos casamentos na praia, no campo, na cidade, que são os mais tradicionais, que as pessoas, né, mais procuram, o formato do casamento também mudou. A pandemia trouxe casamentos bem pequenininhos, casamentos nano, até 10 convidados, micro weddings, até 30, 40 convidados, elopement, que foi uma coisa que deu um boom muito grande, né, na pandemia, que é o casamento a dois, que antigamente, antes da pandemia, acontecia muito fora do Brasil, né, o elopement, mas aqui no Brasil agora deu um boom. Então, a gente pode dizer que a gente tem vários tipos de casamento, né, vários tipos, formatos, e depende também muito do que o casal está pretendendo, né, naquele momento. Então, a gente depende da quantidade de convidados, né, e para qual é o destino, o que ele quer, se ele quer um casamento na praia, se ele quer um casamento no campo, se ele quer um casamento ao ar livre, se ele quer um casamento rústico, se ele quer um casamento mais clássico. Então, isso vai depender ali do perfil, do perfil da festa. Renata, e os casamentos durante o dia, virou uma tendência? Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode dizer agora, os eventos o antes pandemia e o pós-pandemia, né? Com certeza. Então, na pandemia, a gente teve muita procura durante o dia, porque a gente não podia aglomerar, a gente não podia fazer os casamentos, tinha uma restrição de horários, né, dos casamentos. Então, eu acho que já vinha, né, numa vertente aí um pouquinho antes da pandemia, as noivas quererem uma coisa mais voltada com a natureza, as cerimônias no pôr do sol. Então, isso fez com que os casamentos realmente terminassem mais cedo, né? E aí a pandemia fez com que os casamentos na hora do almoço, uma coisa mais intimista, tivesse uma força maior, né? Então, eu acho que essa tendência, assim, para a gente manter durante o dia, ela vai aí perdurar um pouquinho mais de tempo. Sim. E me fala uma coisa, hoje, qual que é a maior preocupação das noivas? Isso é muito importante você ter perguntado. Antes da pandemia, né? Então a gente está falando bastante em pandemia, porque é o que a gente está vivendo no momento. Sim. Antes da pandemia, a preocupação das noivas era como que ia ficar a cerimônia dela ao ar livre, se ia ter cobertura ou não, caso chovesse, se a gente tinha um plano B, se de repente a lista dela aumentasse o número de convidados e se o espaço comportaria, como é que ia ficar a questão ali, né, da festa e tal, o número de convidados e a estrutura da festa era uma preocupação. Agora, com a pandemia, vieram, além dessas preocupações, outras preocupações também, né?
Então, assim, a gente está num momento de transição aí da pandemia, então a preocupação é se vai ter pista de dança ou não, como é que estão os protocolos, né, para essas festas, se o ano que vem vai dar, está tudo liberado para acontecer as festas, e também se vai ter a cobertura para cerimônia ao ar livre, de repente a festa agora, por conta da pandemia, está num tamanho, aí o ano que vem que liberar vai aumentar, e aí a gente precisa ver essa parte de estrutura. Então, eu acho que a preocupação delas, além dessas já normais, é também a questão de protocolos e o que pode e o que não pode fazer por conta da pandemia. Tá. Fala para a gente, então, a respeito desses protocolos, né? Para a gente estar bem localizada, né, nesse momento, como está isso? Sim. Como, né, a maioria dos paulistas e paulistanos começaram a acompanhar aí as lives do governador, né, e todos os decretos, o Plano São Paulo, que começou a ser divulgado conforme, né, o que podia, o que não podia fazer dentro do estado de São Paulo, o governador ele permitiu, nessa fase do dia 17 de agosto até o dia 1º de novembro, uma abertura parcial dos eventos. Vamos falar especificamente de eventos, porque ele abriu mais coisas, né? Mas vamos falar especificamente de eventos. E ele deu uma autonomia para os prefeitos das cidades também decidirem o que cabia à sua cidade, o que pode, o que não pode fazer. Então, nessa fase de transição até o dia 1º de novembro, ainda não pode ter pista de dança, alguns lugares ainda estão com restrições de quantidade de convidados nos espaços, porque depende também de como que está, né, a doença em cada cidade. A São Sebastião, que é uma cidade litorânea, bem turística e faz muitas festas, o prefeito, por exemplo, já deu um decreto liberando todos os eventos lá. Aqui no interior, nas cidades ao redor de Campinas, algumas cidades ainda não liberaram todas as liberações de quantidade de pessoas, pista de dança, então a gente tem que esperar até o dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro, a gente vai aguardar um novo pronunciamento aí do governador e provavelmente ele já vai liberar tudo. Liberar horários, liberar a quantidade de pessoas, vai poder, inclusive, não ter limite de horário, de quantidade de pessoas, assim, festas grandes, tipo rodeio, que é muito comum aqui na nossa região, shows grandes, outros eventos, formaturas muito grandes, né, que antes não poderiam acontecer, e que essas convidadas, além de casamento, também utilizam dos vestidos da loja. Agora a gente não vai, a partir do dia 1º de novembro, não teria essas restrições. Mas a gente precisa aguardar, porque a gente tem que ver como é que está o processo. Porém, os protocolos de higiene, que seria uso de máscara, distanciamento, aferição de temperatura, aqueles tapetinhos que as pessoas... de higiene... Esses protocolos muito provavelmente vão se manter, inclusive até o ano que vem, porque eles estão estudando se vai ter uma terceira dose, né, para quem tomou algumas vacinas aí. Então, a gente está acompanhando para passar o mais preciso possível para as noivas, né, que estão nessa fase de transição, o que vai poder ter na festa delas. Certo. Renata, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que para mim também é uma novidade, tá? Sim. O que é o RSVP? RSVP é Responsive Play, é a confirmação de presença do convidado na festa. E aí, essa confirmação de presença, para nós que estamos organizando a festa, é muito importante. Por quê? A gente vai saber, através da confirmação de presença, o tamanho real do evento. Porque, vamos supor, uma noiva tem lá seus 100 convidados na lista. Aí ela está fazendo de duas formas. Uma forma é a forma passiva, que é aquela que ela monta um site do casamento, né? E coloca aquele link do site no convite, e aí o convidado tem que entrar no site do casamento para poder fazer a confirmação. Essa daí é a forma passiva. A forma ativa é aquela em que a empresa, então, responsável pela confirmação de presença, liga para aquele convidado, a gente estipula um prazo de confirmação, 30 dias, 20 dias antes do casamento,
e liga para aqueles convidados que ainda não confirmaram presença. Por quê? Porque se a gente tem menos do que 50% de confirmados dentro daquele prazo, a gente precisa fazer uma ação para saber se aquele convidado vai mesmo na festa ou não. Porque buffet, decoração, doces, principalmente aqueles fornecedores que dependem de insumos, eles precisam se preparar para as compras. Sim. E não dá para se preparar tão em cima da hora, né? Sim. A gente gosta, né, de se preparar com uma certa antecedência, e principalmente também para aquelas convidadas que ainda não viram vestidos, que não se prepararam com seus trajes, também terem um tempo para poder procurar. Então, a confirmação de presença, ela é feita de 2 jeitos, a passiva e a ativa. Certo. E você aconselha haver um mapeamento das mesas? Sim, isso é muito importante. Eu acho que eventos maiores, que nem formatura, isso sempre tem, né? Porque aí são as famílias e tal, que compram os mesmos convites, já tem ali as suas mesas reservadas. Em casamento, quando o casamento é mais simples, menorzinho, que as famílias já se conhecem, as pessoas se conhecem, isso às vezes não acontece, né? Porque as pessoas ficam mais próximas, todas juntas. Mas quando a gente tem um número grande de pessoas, grande que eu falo acima até de 100 pessoas, que aí a gente tem nichos diferentes, né, de convidados. Então tem os convidados da família, os convidados do trabalho, os amigos, sei lá, do futebol, os amigos da academia. Essas pessoas, ainda mais com o Covid, esses nichos, eles não se sentem muito à vontade de dividir mesas, né, com outras pessoas que não são do seu núcleo de envolvimento. Então, a gente fala para as noivas, quando tem a confirmação de presença já finalizada, então elas já sabem quantas pessoas realmente vão na festa, separar o mapeamento por esses nichos, né, esses núcleos de pessoas. Porque aí as pessoas ficam mais à vontade, elas já sabem o lugarzinho que elas vão sentar, elas já sabem quem são as pessoas que vão sentar perto delas, próximas, né? Uhum. E fica uma parte, inclusive, para nós da organização, mais fácil de coordenar toda aquela parte interna, quando os convidados saem da cerimônia e entram no salão, quando tem um mapeamento, fica muito mais fácil da gente coordenar esses convidados, né? Acomodar esses convidados e seguir a festa ali de um jeito mais harmonioso. Perfeito. E fala para a gente a respeito do Destination Wedding, dá umas dicas para a gente, como que é que acontece, os lugares mais escolhidos aí pelas noivas. Sim, então Destination Wedding eu comecei a fazer há uns 4, 5 anos atrás, porque eu sou uma fornecedora local aqui do interior, daquelas noivas que são de São Paulo e que queriam casar, então, numa fazenda, casar numa chácara, e aí me procuravam, porque eu sou aqui da região de Campinas, me procuravam para poder organizar esse casamento aqui no interior. Além dessas noivas que querem casar na fazenda, né, elas começaram a me procurar também para fazer casamento na praia, que também é um outro tipo de Destination Wedding. É uma tendência, né? Porque elas querem uma coisa mais ao ar livre, né? Elas querem alguma coisa mais voltada para a natureza, né? Então a gente viu, né, essa pegada das noivas que são de grandes centros, quererem saírem dos grandes centros, e o Destination Wedding, o diferencial dele é que você não tem somente as 5 horas de festa, é todo um final de semana que aquele convidado aproveita, é toda aquela experiência diferente que o convidado aproveita para aquele casamento. Então, a gente tem uma pré-festa na sexta-feira, que todo mundo se encontra, no sábado acontece a festa em si, no domingo a gente tem uma finalização, um café da manhã, um piquenique, para, né, os convidados também terem aquele envolvimento e irem embora. E isso começou a acontecer no Nordeste brasileiro com muita frequência agora na pandemia, porque ficou muito caro de fazer esse tipo de casamento, Destination Wedding, para fora, por conta do dólar. Sim. Então, os hotéis aqui no Brasil tiveram que se preparar, se estruturar para poder atender essa demanda de noivas que queriam casar fora do Brasil, mas que aqui no Brasil a gente tem locações maravilhosas, que essas noivas não precisam
precisam realmente sair do Brasil, né? Então, até fiz uma postagem recentemente fazendo a comparação de alguns lugares na Europa, em Cancún, com alguns lugares aqui do Brasil, né, que são bem parecidos e que a gente tem valores mais acessíveis. E aí, isso acontece assim, tudo vai depender do destino que a noiva quer ir, se ela quer para um lugar mais frio, se ela quer para um lugar mais quente, se ela quer pegar uma praia, se não, ela quer ir para uma vinícola, isso tudo depende. A gente também, então, estipula esse destino para ela. Quantos convidados ela quer colocar? Então, o Destination Wedding, quando você tem que pegar um avião e ir para um lugar um pouco mais afastado, o número de convidados normalmente é mais reduzido. Quando o Destination é de São Paulo para o interior ou de São Paulo para a praia, as festas são um pouquinho maiores, porque também os traslados são mais próximos. Então, sim, dá para a gente coordenar uma festa um pouquinho maior. Mas é uma coisa que as noivas, eu acho que têm gostado bastante, porque foi aquilo que eu falei. Elas aproveitam mais um final de semana. Então, a festa não é só de 5, 6 horas de um dia. Ela acaba virando de um final de semana, né? E quais são os destinos mais procurados aí? Dá umas dicas pra gente. Olha, Nordeste, qualquer lugar do Nordeste é uma coisa que as noivas têm gostado bastante. Sul da Bahia, né? Como ali Arraial da Ajuda, Trancoso, Porto Seguro, que tem bastante muita tem Jericoacoara, Natal, Recife, né? Tem também bastante resorts ali com muita estrutura. As serras gaúchas agora, por conta das vinícolas, elas estão bastante elaboradas, né? E agora que esse ano ainda teve neve, é uma coisa que quase a gente não tem no Brasil, que é meio inédito. As noivas estão se adaptando a essa nova realidade da gente ter, né? No inverno, uma neve. Canela e Gramado também é um destino muito procurado e tem bastante estrutura com resorts. E eu acho que, assim, falando um pouquinho do estado de São Paulo, né? Aí a gente tem as praias do litoral de São Paulo, tanto o litoral sul quanto o litoral norte, que são bem estruturadas, Guarujá, São Sebastião, Ilhabela. Falando um pouquinho ali da região também de Campos do Jordão, tem bastante espaço bacana que faz festa, porque tem as vinícolas, porque tem aquele ar europeu. E falando aqui do nosso interior, então vindo aqui para o lado de Campinas e depois de Sorocaba, que tem bastante fazenda, bastante lugar com campo, algumas fazendas até com lago, com uma área de prainha, para quem quer ter essa parte de água com campo. A gente tem N espaços maravilhosos. Nossa, muito interessante. E fala para a gente qual que é a tendência que você vê para o próximo ano, agora de 2022, com essa relacionada a essa parte, né, de estruturação de casamentos. Sim. Então, como a gente ainda está numa fase de transição de pandemia, eu acredito que o que a gente falou, né, das tendências de casamentos ao ar livre, festas durante o dia, eventos mais intimistas, menorzinhos, eles ainda vão se manter durante um período, né, até realmente a doença se firmar, até a gente ter ali umas liberações a mais aí do governo e as pessoas também ficarem mais seguras, né? Porque tem muita gente que ainda está insegura de ir nas festas, né? Eu acho que a partir do ano que vem, principalmente de meados do ano que vem, aí a gente já vai ter as festas um pouquinho maiores, de repente uma festa que se estenda aí mais a madrugada adentro, mas uma coisa muito forte que as noivas vêm buscando, até as noivas que já vão casar no ano que vem, é realmente esses casamentos mais com pegada ao ar livre, esses destination weddings de passar o final de semana fora, né? Festas até 100, 120 convidados, é a média que a gente está recebendo aqui, mas nada impede que tudo isso vá se alterando, né, conforme a gente vai tendo aí a mudança, né, da doença. Tá certo. E, assim, você tem alguma dica para dar para as noivas? Quanto tempo antes elas devem te procurar para fazer, né, toda essa estruturação do seu casamento? Sim. Olha, independente de ser comigo, eu acho que as noivas
para começar, principalmente para orientá-las, né, nesse momento mais delicadinho que a gente está, procure um assessor, procure um organizador, porque ele vai saber, além de orientar com os protocolos que pode, o que não pode fazer, orientar também na indicação daqueles profissionais que mais se adequam ao perfil da festa, até quanto a noiva quer gastar, o que ela quer para o casamento. Então, o assessor vai saber indicar, né, melhor esse encaminhamento para as noivas. E aí, quanto antes a noiva começar a procurar se organizar para o evento, é melhor, porque ela também tem um prazo maior de pagamento e ela faz tudo com mais calma, né? Não precisa ficar tão afobada ali com as contratações, porque a gente sabe que noiva, já quando ela se torna noiva, ela fica um pouco ansiosa, e então fazendo as coisas com calma é mais tranquilo para ela e para quem está organizando. Cerca de um ano e meio antes, eu acho que é uma situação bem confortável para todo mundo. E não esquecendo que, infelizmente, a gente ainda está numa época de pandemia, né? Então, para elas não se preocuparem que isso vai passar, a gente está aqui para fazer belas festas, belos eventos, mas acho que buscar quem realmente é importante para estar naquele momento, porque eu acho que a pandemia ela fez um pouco disso, né? As noivas pensarem quem são as pessoas com importância de estar naquele momento com elas, porque casamento é a união de duas famílias, né? É um momento de confraternização, um momento de felicidade, então vamos fazer esses momentos felizes acontecerem com segurança. E olha só, meninas, agora a Renata tem um presente especial para vocês que vão se casar e estão à procura de uma cerimonialista. E então, Lu, a gente pensou aqui para as noivas que estão assistindo a gente na live e que mandarem o interesse aqui por uma assessoria, não tiverem assessoria, a gente vai dar 10% de desconto para elas, então é só anotar ali embaixo nas perguntas, nas perguntas, né, nos comentários. Maravilhoso, muito, muito legal mesmo. Bom, Renata, a gente agradece a sua participação, ter aceitado o convite aqui da Badaway para estar participando com a gente, para estar ajudando as noivinhas nesse momento tão especial, tão importante, né? Então, a gente só tem a agradecer. Sim. E firmar novas parcerias em breve, né? Vamos estar juntas aí para estar ajudando todo mundo que está pretendendo se casar. Com certeza, Lu, muito obrigada. Adorei ter esse bate-papo aí com vocês, né? Vocês da loja sempre muito prestativas. E estou à disposição. O que elas tiverem de dúvida, de repente quiserem colocar as perguntas, né, aqui embaixo, a gente vai responder. Se quiserem também entrar em contato comigo, depois pego o meu contato com a Lu, que ela tem. A gente vai colocar seus contatos, todos os seus dados aí, para todo mundo que tiver interesse estar te procurando. Sim. E muito obrigada, espero ter ajudado. E ajudou bastante, viu? Foram informações muito importantes. Que as lives sejam sucesso aí para vocês. Com certeza será. Obrigada. Um beijo. Beijo.